Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria estar com você aqui. Hoje nós teremos como entrevistado especial o nosso querido jornalista Luiz Augusto Jucchi, que vai trazer para nós muitas histórias, a sua trajetória pessoal e profissional, que vão contribuir muito aqui para você entender um pouco mais desse cenário que é aquilo que a gente aborda aqui dentro do direito e da justiça. Teremos também o nosso Ney Daniel, que comentará as notícias, atualizações jurídicas e também legislação. Mas antes disso, nós traremos aqui os nossos comerciais. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Agora é a vez do Ney Daniel com as notícias jurídicas. Ney, qual é a atualidade da semana? Recentemente, a primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo decretou a falência das empresas do grupo Itapemirim. De acordo com a decisão, verificou-se que há inadimplemento substancial do plano de recuperação judicial e inexistência de perspectiva de retomada dos pagamentos aos credores. Ademais, conforme os autos, relatórios mensais do administrador judicial apontaram que há desorganização da gestão, somada à utilização de recursos para os objetivos outros que não o cumprimento do plano, e fez com que as operações empresariais entrassem em colapso. O saldo devedor em tributos ultrapassam a casa dos 2 bilhões. Entretanto, esse fato, aliado à impossibilidade material de reconhecimento dos impostos correntes, demonstrou ser o caso da decretação da queda para evitar o aumento da dívida tributária. Também verificada a ausência da manutenção dos benefícios sociais da empresa, dada a precariedade das atividades. Também foi decretada a indisponibilidade dos bens da empresa, diretamente ligada à acionista e também à presidência do grupo, no momento dos atos em que levaram as empresas à quebra. De toda a sorte, autorizada a celebração do contrato emergencial de arrendamento dos ativos da massa falida, como as linhas, os guichês, as marcas e parte dos imóveis operacionais, com outra empresa do ramo de transportes, pelo prazo de 12 meses, renovável por igual período. Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e hoje estamos aqui na presença de um convidado para lá de especial. É um grande jornalista e não falo só um jornalista aqui de Curitiba ou do Paraná, é um dos grandes ícones do jornalismo do Brasil, que tem muita história para contar para a gente hoje aqui, que é ninguém menos do que Luiz Augusto Jucchi. Para todos nós, Jucchi, seja muito bem-vindo, Jucchi. Você não sabe a alegria de tê-lo aqui. Obrigado, Débora. Muito obrigado. Fico muito lisonjeado com esse teu elogio e também uma honra estar participando desse teu programa, e ao contrário do papel, que normalmente quem entrevista sou eu, né? E hoje eu vou ser entrevistado. Mas estamos aí, vamos falando aí, é só você ficar à vontade. É uma inversão hoje de papéis, né? Mas é um dia da caça, outro do caçador, né? Perfeito, E você merecia estar aqui para trazer um pouquinho da sua história, um pouquinho, né, Jucchi? Porque é muita coisa para contar, né? É bastante coisa. Eu até estou escrevendo um livro e estava começando a fazer o livro pensando em mim, né? Vou contar a minha história. Daí, o que aconteceu? Eu me lembrei que quando eu vim para Curitiba, eu vim de Telêmaco Borba, onde tem a fábrica da Clabin, né? Eu vim aqui para
me alistar na base aérea, eu tinha o sonho de ser piloto, né? Mas é outra história. Mas daí trouxe meu pai, né? Minha mãe também trouxe para cá, mais os irmãos. E aí aqui eu comecei a descobrir. E daí, evidentemente, como eu já estava caminhando no jornalismo, eu indiquei o meu pai para trabalhar também, que meu pai é autodidata, mas gostava, né? Saudoso, de arquivos e recuperação de jornais velhos. Ele é muito cuidadoso com isso. E eu terminei colocando ele em grandes jornais. Ele fez bastante nome em vários jornais, Correio de Notícias, Jornal Diário Indústria e Comércio, o Diário do Paraná, na época, que era dos Diários Associados, fundado por Assis Chateaubriand. E ele ficou no nome. E num desses jornais, ele era o que é hoje o Google, né? Porque os jornalistas famosos, Fábio Campana, Luiz Geraldo Maza, todo esse pessoal falava, seu Juque, tinha que escrever a coluna, daí falava, seu Juque, qual é o assunto no momento? Daí ele ia lá, pegava o arquivo e falava, olha que barbaridade esse ministro aqui e tal. Daí, boa, vamos começar a fazer e tal. E daí um desses jornalistas apelidou meu pai de Indiana Juque, o caçador das causas perdidas. E daí então é um livro que eu estou fazendo e estou contando a história, então, desde o começo dele, né, do meu pai. Ele é de Paulo Frontin, tem uma descendência ucraniana, né, daí o nome Juk, que na verdade é Juk, que quer dizer besouro, né? E aí tem até uma história do nome também, Juk, porque dizem que o John Lennon e o Paul McCartney, quando fizeram Beatles, também colocaram um A no meio, mas Beatles quer dizer também besouro, né? Eu fiz então esse detalhe, né, com o nome, e aí a coisa está andando, está indo muito bem, graças a Deus. Com certeza, né, Ju, que é das pessoas aí, como dizem aqui, né, que é uma pessoa imprescindível em todos os locais, né, todos os eventos são aí justamente acompanhados pelo Ju, que ele cobre, faz todas as coberturas desses eventos de forma maravilhosa, né, e tem retratado muito bem isso ao longo da sua carreira. Então, o Ju, que inclusive é super prestigiado e compõe um importante veículo de comunicação aqui, que é o Diário Indústria e Comércio, né, Ju, que também faz aí parte da tua caminhada, da tua trajetória profissional. Né? O jornal Diário Indústria e Comércio foi criado pelo grande empresário, eu digo que ele é uma fábrica de ideias, né, que é o senhor Odone Fortes Martins, e ele criou o jornal com essa ideia. A atividade dele, ele era vendedor da lista telefônica, mas era muito ligado à empresa, tem uma visão muito grande. E o jornal então bombou, ele criou esse jornal e tem 46 anos o jornal, né? E a minha atividade, meu vínculo com o jornal é quase também 4 décadas, né? Então se confunde ali, né? Tem uma história que o Odone sempre brinca e conta, né? Que eu trabalhava no Diário do Paraná como editor de economia e tinha uma equipe e tal, e ele sempre, e o jornal Indústria e Comércio existia, e ele sempre me convidava para ir para o jornal Indústria e Comércio. Olha, Juca, vamos. Eu falei, não, com uma equipe aí, o Diário e tal, né? Ele vinha computando. Passado um tempo, um dia eu chego na redação do Diário do Paraná, o Odone passando assim, com um papelzinho na mão, assim, anotando. Aí eu falei assim, Odone, o que você está fazendo aqui? Ele falou, pois é, Ju, que você não quis ir trabalhar comigo, eu comprei o jornal, agora você trabalha para mim. E na verdade ele tinha realmente comprado o jornal, né? Então foi aí que começou, né, o nosso vínculo, né, trabalhando. Então hoje eu tenho lá no Diário Indústria e Comércio, tem uma coluna, mercado, capital e negócios, daí tem o Business Woman, né, que é voltado a vocês, as mulheres empreendedoras, né, e daí com isso eu tenho vínculo também com as entidades de classe que tem a
aqueles departamentos voltados à mulher empreendedora, como é o Conselho da Mulher Empreendedora da FEComércio, Conselho da Mulher Empresária na Associação Comercial, aí BPW, e aí vai, né, o que você deve conhecer bastante, e eu acompanho muito isso, sabe, então, e sempre estou prestigiando, e como também é o contrário, eles me prestigiam muito, prestam uma homenagem, né, então tem grandes empresárias, né, que eu tive a felicidade de a gente ter ainda um bom relacionamento profissional. Não, isso é incrível, né, Juque, porque acho que essa tua caminhada te trouxe essas oportunidades e com certeza você, com toda a tua experiência, tem contribuído sobremaneira para trazer a toda essa juventude, né, a todo esse pessoal que vem agora, um pouquinho daquilo que você viveu, né, e também podido, através disso, firmar esses laços, né, trazer nessas conexões. É uma coisa, Débora, que eu também tenho, porque eu venho de um tipo de jornal, de jornalismo, que é o que eles chamam de jornal romântico, que era Diário do Paraná, Gazeta do Povo, Estado. Eu trabalhei na Tribuna do Paraná, no Estado do Paraná, trabalhei no Canal 6. A minha iniciação profissional, eu vim para Curitiba, me alistei na base aérea, eu queria ser piloto, mas daí não tinha nada a ver. Na base aérea era marchar, para ser piloto tinha que ir para Agulhas Negras. Mas terminou, eu tinha um tio que era jornalista, e ele perguntou, você quer voltar para Monte Alegre ou quer ficar em Curitiba? Eu falei, eu quero ficar. Ele falou, então eu vou. Ele trabalhava numa rádio, além de jornalista, no jornal, e ele me arrumou um emprego na Rádio Colombo do Paraná, que era do saudoso Ervin Bonkoski, super conhecido. E foi lá que eu comecei a escrever e a fazer noticiário e acompanhar as entrevistas. E num período muito crítico, que era o período daquela turbulência militar, censura, né? Nossa, então eu tenho assim, as histórias de você estar na redação do jornal e daí ver o que pode ser liberado, porque daí vinha os agentes do DOPS lá, você tinha que assinar essas e essas matérias não podem ser divulgadas, então tinha censura. Depois veio a autocensura, o que você podia e não podia, com medo de ser. Então foi um período, mas ao mesmo tempo, para mim foi um aprendizado. Eu felizmente tive muitos bons contatos, eu sempre fui cercado de grandes jornalistas. Quando da construção da Itaipu, né, a empresa empreendedora, que era empreiteira, levava os jornalistas para conhecer a construção, e lá você estava circulando com jornalista do Globo, da Folha de São Paulo, do Jornal do Brasil e tal, e até hoje, Anselmo Góes, por exemplo, que escreve na Veja, né, eu conheci lá. Depois disso eu fui convidado, fui indicado pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, fui para a Alemanha, fiquei 15 dias na Alemanha, participando de grandes eventos, de entrevistas internacionais, lá, tudo com tradução simultânea, e aquilo vai te dando bagagem, não é a faculdade. Eu me formei em jornalismo, relações públicas e publicidade na PUC, né? E era o curso polivalente, eram os 3, né? Hoje é separado. Mas eu tive mas o aprendizado mesmo foi os contatos, né? Eu quando viajei para a Alemanha, viajei com o pessoal do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da revista Exame e tudo, e você ali circulando, né? Então tudo isso como é que é mesmo, né? Depois eu fiz cursos, daí as empresas, eu assessorava uma empresa argentina, que a sede era na Lapa, da Granja, né? Que fazia os tiqueritos, né? Eles me pagaram para eu ir para São Paulo. Fiquei uma semana enfurnado lá, né? Não podia sair do hotel, que era um curso, né? E você lá com jornalistas da General Motors, da Volkswagen e tudo, e aquele aprendizado, né? Então isso me deu assim uma abertura, e eu sempre foquei, né, no jornalismo de economia, né? Então e foi por aí. E hoje nós estamos enfrentando, e aí comecei a virar aluno novamente, né? Porque o que antigamente você fazia as reuniões no Bar Palácio, à noite, de madrugada, acabou, né? Os jornais foram se extinguindo, foram fechando, e aí veio a internet, né?
o mundo digital. E eu estou aprendendo, né? Tanto que eu contratei uma estrategista digital para ela me ensinar, porque é muita coisa, é muito rápido, né? E eu estou aprendendo ainda e está indo muito bem. E daí entra, né, toda a rede. Eu tenho 14 fanpages, tenho 3 sites, tenho Instagram, eu tenho uma equipe que trabalha, né? Hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho uma correspondente em São José dos Pinhais, que é a Jaqueline Guerra. Ela também se voltou para o jornalismo também, então você vai fazendo o teu trabalho de equipe, né? Então isso vai te aprimorando. E é muito gostoso, eu sou apaixonado pelo jornalismo, né? Então eu acho que isso, quando você faz uma coisa que você gosta, né, então a gente desenvolve bem. É aquela velha história, né? Parece que um bichinho te pica, né? Você não consegue mais abrir mão. Não, né? não consegue. É isso que eu penso também. Eu falo, nossa, eu caí no jornalismo assim, né? Eu tenho formação jurídica, né? Sou, além de advogada, professora e, né, de repente me vi no mundo da comunicação. E é muito dinâmico, é dinâmico, né? É dinâmico, né? Eu sempre dizia, quando o jornal era impresso, e eu trabalhava na televisão, tive programas de televisão, de debates, né, na área de economia, e aí eu dizia, olha, o noticiário ele é 24 horas, amanhã já é outro. E agora é mais rápido ainda. Agora é segundos, velocidade, né, da informação, né? Aí você recebe um negócio, dali a pouco aquilo já está... Nossa, olha, está acontecendo isso e tal. Então, o fato de ser dinâmico e te mexer com... Você circula, né? Você vê, é uma honra estar aqui no teu programa, te conhecer. Nós nos conhecemos num evento. Então, você vê quantas coisas vai... Isso é graças a esse contato, a esse jornalismo. E você vai ampliando. Então, eu estou assim, muito feliz e ao mesmo tempo disciplinado, né? Porque eu acordo bem cedo, e daí já vou ver o que aconteceu, vou ver se o Putin não apertou o botão lá com a bomba atômica, e aí fico vendo, né? E eu acompanhando a política, né? Não tem como você ficar fora disso, né? Então eu acompanho, vejo lá e tudo, o que pode acontecer, e vou assim, e sempre estou com uma ideia, né? Alguma coisa, será que dá para fazer isso? Vou entrevistar, descubro algumas coisas fantásticas, e cada vez que eu entrevisto alguém, né, você... Nossa, quanta coisa você tem para acrescentar tudo, então a gente já vai fechando uma parceria de troca de informação, né, que pode abrir um campo, abre um leque, né, porque a gente também é profissional e depende disso. Exatamente, né, Ju, que isso é muito importante porque a gente acaba crescendo, e você tem esse contato, você consegue se desenvolver, consegue transmitir a tua informação, né, de repente faz uma parceria e assim a gente vai crescendo. Com certeza. Né, concomitantemente a gente vai fazendo essas... Com certeza. Então eu quando comecei, né, eu expliquei que eu vim para Curitiba, me alistei na base aérea para ser, né, eu gostaria de ser piloto, tudo. Eu tinha um primo que era cabo na base aérea. Daí quando eu vi lá como é que funcionava, daí eu disse, não, mas para ser piloto tem que ir para Agulhas Negras, tem que fazer um curso. Tá? E daí que eu me fraguei, que eu tinha medo de altura, como é que você queria ser piloto? Aí não teria como, né? Mas daí a paixão pelo jornalismo foi uma coisa, porque a rádio me abriu um leque muito grande, sabe? E aí eu falei, não, eu vou mergulhar nesse lado. Eu tive um mês na Itália, né, a convite de uma empresa, fui visitar lá, nossa, daí fui para Turim, fui para Veneza, né, visitando os veículos, lógico, passeando também, mas o que era mais importante é que eu fui conhecer as cooperativas de vinho, né? Então, sim, meu Deus, é essencial. Eu não, falar bem a verdade, eu não sou especialista em vinho, mas eu sei quando é bom e não é, né? Então eu conheci muito, e o povo italiano, ele é muito assim, e na época que eu fui, eles ainda são, né? Você vê, Roberto Carlos ganhou o prêmio lá na Itália, cantava em italiano, e aí aquela ligação muito forte, né? Até que minha irmã mais tarde casou com um italiano, então a gente falava, eu não falo nada, na época que eu fiquei lá 30 dias, de tanto ver os programas de TV e visitar a RAI, que era uma estatal, né, de televisão italiana, né? Eu comecei a entender algumas coisas, né?
Mas eu fiquei na região de Piemonte, então tinha um diálogo lá também que era o piemontês, que era uma mistura de francês com italiano, então não era só o italiano, né? E aí você vai começando a aprender as coisas. Mas é muito legal, sabe? Quando você pode viajar para o exterior, sim, né? É uma cultura nova, te abre o leque, né? Eu tive na França também, mas na França foi muito rápido. Eu cheguei de manhã e à noite, né? Mas fui lá, vi a torre lá de perto, né? Vi o ponto turístico. Vi o ponto turístico, né? E tenho vontade. Eu tenho uma filha hoje que, graças a Deus, eu matriculei ela num colégio quando era bem no início, veio para Curitiba, as empresas multinacionais começaram a chegar em Curitiba, e daí eles criaram uma escola chamada Colégio Suíço Brasileiro, né? E para ensinar o português também, como botar os alunos ali dentro. E eles aceitavam alunos também fora, né, com português. E aí eu matriculei minha filha, e ela se formou ali dentro do Colégio Suíço, saiu de lá, porque as aulas eram em inglês e em alemão, então ela aprendeu isso. Hoje ela é doutora em gestão pública, recentemente viajou para a Bélgica, para a Alemanha, além de ser a minha confidente, a minha amiga, e me ajuda muito, e a gente se dá muito bem. Aliás, eu tenho 4 filhos, me dou com todos eles, e hoje eu vivo um gato, e a minha filha, a Mahara, ela tem o TEA, né, que é o do autismo, mas é uma pessoa também muito inteligente, e a gente sempre está trocando figurinha, né? E ela fala, ela tem uma memória fotográfica, lembra das coisas. Então isso aí tudo faz você viver, né? Faz você despertar as coisas. Então eu aprendo, eu limpo a casa, varro, seco roupa, não gostava de cozinhar, agora estou cozinhando porque eu sou viúvo, né? E do outro relacionamento, que eu separei já há muitos anos, né? Eu tenho um casal de gêmeos também, mas são todos amigos. Aliás, esse de gêmeos é uma loucura, porque eu tenho uma filha que tem 21 anos, que é do casal de gêmeos. Olha que loucura. E eles fizeram, um dia ela chegou e mandou uma foto dela, de um besouro, e em cima um jornal. Ela fez uma tatuagem. Daí eu falei, nossa, eu falei, pois é, pai, é que o besouro é Juque, e é uma homenagem para você. Eu fiz aqui no braço. Pô, que legal e tal. Bom, tudo bem. Aí eu liguei para a mãe dela e falei, nossa, olha, você viu o que a Vitória fez para mim? Ela fez uma homenagem, tatuou lá o braço, um besouro, que é Juque, e um jornal, né? Eu falei, será que dá para você? E ela é designer, né? Falando para ela, mãe, né? Eu falei, você não poderia fazer um quadro, né, desse aí, daí faço uma entrevista com o namorado dela, eu não conhecia o namorado, tudo. Passado um tempo, agora, uma semana, a minha filha, pai, posso dar uma passadinha aí, tomar um café e tal? Ah, claro, filho, vem aqui e tal. Ela veio, quero te apresentar o Enzo. E veio lá e me apresentou, o tatuador. E eles, o que trouxeram? Trouxeram o quadro. Olha, uma coisa linda, né? Aquela homenagem. Eu sou já chorão, né? Nossa, é muito legal isso, né? Os filhos terem esse reconhecimento, né? E a gente vai repassando, vai aprendendo, e ao mesmo tempo, né, repassa o conhecimento que você tem, o teu relacionamento, o pensamento, e tudo a gente aprende, né? Você parece a gente que morre e não aprende. Quando você pensa, não, agora eu já sei tudo, não. Tem muita coisa ainda pra... né? Quanta coisa, né? Então é isso. Não, e Ju, que assim, eu queria, até pela tua experiência, por tudo que você viveu, eu imagino que você deve ter ali enfrentado um momento muito diferente ali naquele período de redemocratização, né, do país, enfim, né? O que você conta dessas... Pois foi um período muito difícil, porque primeiro a questão porque tinha uma coisa que eu sempre gosto de explicar. Eu era contra a ditadura, eu tive vários amigos meus que foram presos, foram torturados, né? E depois começou a vir uma abertura, por incrível que pareça, por um presidente militar, que era o João Figueiredo. Ele abriu, liberou, mas muitos jornalistas e pessoas que estavam
em outros países. Então tinha, por exemplo, um casal conhecido e estava no Canadá, daí era jornalista e tal, e aí eu consegui colocar, eu trabalhava no governo do estado, consegui chamar, olha, tem uma vaga aqui, daí o pessoal, puxa, mas estavam exilados, porque eles eram realmente de esquerda, mas eu não era, né? Mas eu era contra esse tudo. E daí, na redação do jornal, eu enfrentei esse problema, né, com a censura. Então eu tive muitos amigos que eram da esquerda e que contavam coisas horríveis, né, do passamento, né, de censura, olha, coisas assim, até alguns livros foram escritos. E depois teve um outro momento que aí foi a abertura, né? Foi quando começou, o Tancredo Neves foi eleito presidente, depois mais tarde teve as diretas já, né? Ali na Boca Maldita. Isso, né? Curitiba, inclusive, né? Foi o. Nossa, foi o palco. E até é meio polêmico, né? Porque tem um documentário que você vê lá que. Tem um radialista que é o Osmar de Oliveira, depois ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Mas eles dizem, né, que era um caso Franco Montoro, que era de São Paulo, mas foi em Curitiba o lançamento das diretas já, né, Ulisses Guimarães, Fafá de Belém cantando o hino, tudo isso você conviveu, né? Então nós acreditamos muito naquilo, sabe, que o Brasil ia, realmente deu uma mudança, uma mudança muito grande, mas de vez em quando dá umas sacudidas, né? Sim. E a gente fica um pouquinho parado. Mas é uma experiência muito forte. Eu escrevi alguns artigos para livro, até bem polêmico. Para você ter uma ideia, Débora, eu teve um período em que teve um livro que foi censurado, chamado A Ditadura dos Cartéis, que é cartel, né? Que eram aqueles segmentos industriais. E ele era escrito por um empresário do Rio de Janeiro chamado Kurt Rudolf Mirov, mas ele era brasileiro. E ele contava essa história, e o livro, a ditadura militar proibiu e censurou. Mais tarde, eu estava trabalhando no jornal, ainda era telex, né? Não tinha, vinha aqueles coisas. Aí veio uma notícia, olha, o livro foi liberado, porque não tinha nada, ele contava o poder que tinha as multinacionais, o Brasil tinha muito ligado à Alemanha, traziam, né, esses negócios de parcerias. E eu tive a felicidade de conhecer ele pessoalmente, e ele veio a Curitiba, nosso convite do jornal, participou de um programa de televisão nosso, isso há muito tempo, e eu fiquei muito feliz, né, de ele depois lançar novos livros, né, e eu fiquei assim, então, isso aí tudo dentro de um regime perigoso. Eu tive entrevistas, eu fui a Brasília, tive com o presidente, e era todo credenciamento, eles checavam quem era você, era uma coisa muito triste, sabe? E outra era a convivência que eu tinha com os jornalistas, que eram, sabe, eles batalhadores, né? Eles, meu Deus do céu, é coisa assim, mas eram amigos, eles sempre me respeitaram, sabia que eu não era partidário de coisa, tendência, alguma coisa, que eu não sou nada contra, mas eu tinha muito cuidado, né? Mas as amizades sempre foram muito boas. Mais uma vez, gratidão por estar aqui, né, por quem você é, pela experiência de vida, né, e não só ali no profissional, mas no pessoal, pela referência que você é para todos nós. Muito obrigado pelas tuas carinhosas palavras. Imagina. Muito agradecido, e ao telespectador estou à vontade aqui. Muito obrigada. E para você, meu querido telespectador que nos acompanha semanalmente, agradeço mais uma vez pela audiência, na certeza de que na próxima semana estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até lá!